Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, tudo bem? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso e rico em misericórdia, nós vos pedimos que a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros do seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus queridos, minhas queridas, semana de Pentecostes, 7ª semana da Páscoa. Semana que vem entramos então de novo no tempo comum, como nós já tínhamos conversado com vocês. É uma alegria grande estar aqui planejando a sua semana em que você vai ter a experiência, voltando à experiência de Pentecostes, para caminhar bem. E o diácono quer trazer para você alguns versículos dos evangelhos da semana e te ajudar a rezar a partir desses evangelhos. No último domingo, celebramos a ascensão do Senhor. O que é isso, diácono? Jesus sobe ao céu. Então, a ascensão e nós temos a assunção. Nossa Senhora, quando falamos dela, é a assunção, ou seja, levada aos céus. Jesus, ninguém levou, ele mesmo foi, então ele ascendeu aos céus. No domingo, então, celebramos a ascensão do Senhor. E eu tomo para a semana um trechinho do Evangelho de domingo já, para que nós nos entramos nesse clima. Jesus disse para os discípulos: ide pelo mundo, vão batizar todos, vão proclamar a palavra, vão pelo mundo, fazei os povos ser meus discípulos. E diz ainda: aquele que crê e for batizado será salvo. Crer e ser batizado. Importante isso. Para batizar, simples, a igreja batiza, mas para acreditar é preciso que eu fale, que você fale, e mais do que falar, que nós testemunhamos que Jesus é o Senhor e está vivo e está no meio de nós. Foi isso que os apóstolos fizeram. Os discípulos fizeram isso, tiveram a experiência de Jesus e foram verdadeiras testemunhas. O Evangelho de domingo, você deve lembrar, terminava dizendo: o Senhor ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais que o acompanhavam. Então, quando o anúncio do Evangelho é com base naquilo que Jesus falou, é verdadeiro, e o Senhor vai confirmando com os sinais aquilo que nós vamos pregando. E como se eu sei se é verdadeiro ou não? Precisamos passar pelo auxílio do Espírito Santo, contar com o auxílio do Espírito Santo. E aí então, meu irmão, minha irmã, essa semana é propícia para isso, para a gente viver essa experiência. E o Evangelho de segunda-feira, eu tomei aqui um versículo, 2 versículos para nós olharmos, São João, capítulo 16, e diz assim: os discípulos disseram para Jesus: agora estamos entendendo, o Senhor fala claramente, já não usa mais figuras. E aí na conversa de Jesus com os seus discípulos, ele vai dizer assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então, olha só, para viver a experiência do Espírito Santo, não se importa, não preocupe se você tiver aflições. Coragem, eu venci o mundo. Quando eu me uno a Jesus, viemos falando isso vários dias na semana, né? Estar em Jesus, guardar os seus mandamentos. Quando eu me uno a Jesus, posso ter aflições, mas o Senhor fala: tenham coragem porque eu venci, e se eu venci, vocês vão vencer também. Aí então, na terça-feira, João 16, vai contar da oração sacerdotal que nós chamamos, a oração de Jesus. E ele faz uma oração, tá no Evangelho terça, quarta, quinta-feira, vamos ver essa oração de Jesus, e aqui tomamos algum trechinho dela. Jesus ergue os olhos para o céu, e aí fala: Pai, chegou minha hora, Deus ser glorificado. Mas aí, Jesus não simplesmente fala dele, ele se preocupa com nós, comigo e com você. E ele vai dizer:
Ora, Pai, eu quero que os homens tenham a vida eterna, e a vida eterna é essa, que eles conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus, que os homens conheçam a Deus como o único e verdadeiro. E aí, meus queridos, depende de mim, de você anunciar. Pare de preguiça, nós temos que falar, testemunhar. Vivemos para que as pessoas olhem para nós e falem: Deus existe. Entendeu? Fala de Deus para os seus. Se cansarem, não se preocupa, falem de Deus para os seus. E nesse evangelho ainda diz: olha, eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque eles são teus. Nós batizados somos de Deus e Jesus está rezando por nós. O próprio Jesus reza. Por que tem pessoas que não rezam? Me fico me perguntando. Por que nós temos preguiça de rezar às vezes? Jesus rezou por mim e por você. Ele parou, ele olhou para o céu, ele reconheceu Deus como Salvador e rezou por nós. Quarta-feira, o que o evangelho de quarta-feira fala? É continuação da oração sacerdotal. E aí ele vai falar, já que tomou 2 versículos, olha só, toma posse disso. Pai, guarda-os em teu nome que tu me destes, para que eles sejam um como nós somos um. Jesus pedindo a união nossa do mundo. A gente vê o mundo dividido, isso fere o coração de Deus. A gente vê família dividida, isso fere o coração de Deus. E Jesus está pedindo por nós: Pai, guarda eles, Pai. Guarda eles no teu nome. A oração de Jesus tem muito poder, mas eu tenho que me esforçar também para viver em paz com os outros. Há pessoas que não vivem em paz com ninguém, a gente tem que refletir também. Será que é só eu que não se dou? Todo mundo está errado e eu só eu que estou certo? Pare com isso. Às vezes nós estamos errados e não queremos dar o braço a torcer. Aonde você vai, tem alguém brigado com você. A casa que você vai, alguém está com confusão com você. E você começa a olhar que é todo mundo errado. Para. Será que não é você o problema? É de se perguntar. E ainda nesse dia a oração diz: eu não te peço que tire eles do mundo, mas guarde eles do maligno. Jesus reconhece: o mal está aí. Não tira eles, não abrevia a vida deles não, Pai, mas guarda eles do maligno. Consagra eles na verdade. E o que é verdade? Jesus vai falar: a tua palavra, Pai, é a verdade. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te ama, rezou por você antes de partir, antes de ascender aos céus. E quinta-feira, o que nós vamos ver? Ainda continuando a oração de Jesus, João 16. Pai Santo, eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim por causa da sua palavra. Se eles anunciarem, se eu anunciar, você anunciar, quem receber a palavra, o Senhor já está rezando por eles. Há 2000 anos, a oração continua valendo até hoje. Pai, aqueles que me deste, eu quero que seja comigo aonde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me destes antes da fundação do universo. Jesus não quer ninguém longe dele. Ninguém pode ficar longe de Jesus. E termina o evangelho de quinta-feira dizendo: o amor com que me amaste esteja neles, para que eu mesmo esteja neles. Chegamos no final da semana, já a semana de Pentecostes, como o diácono falou. E o evangelho, o diácono traz aqui 2 trechinhos. João, o discípulo amado, reclina a cabeça no peito de Jesus e pergunta, aliás, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, então apacenta minhas ovelhas. 3 vezes a mesma pergunta: tu me amas? Até ver a resposta verdadeira, até ver Pedro dizer: não, eu te amo, eu dou minha vida por ti. E essa foi cada pergunta que Jesus fazia: Pedro, tu me ama? Pedro conhecia um pouquinho mais do que o Senhor queria dizer. E Jesus dizia: apacenta as minhas ovelhas. Olha aí o chefe da igreja, o Papa: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus termina o evangelho dizendo: segue-me. Você me ama? Então me segue. E a pergunta é para você, para mim hoje: você ama Jesus? Então siga ele. Para recebermos o Espírito Santo no domingo, missa de Pentecostes, vivência de Pentecostes aí. Acompanhe, mesmo que seja online, essas transmissões, mas valorize um tempinho pedindo a Deus a ação do Espírito Santo. E o evangelho do sábado conclui para nós dizendo: este discípulo é que dá testemunho.
Aqui sim é que João encostou a cabeça no peito de Jesus, conversou com Jesus e João escreve dizendo assim: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as que escreveu, e sei que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas tudo, penso que não caberia nos livros do mundo o que deveria ser escrito. A intimidade dele com Jesus, a amizade dele com Jesus, conta para nós os sinais de Jesus, conta para nós as graças do Senhor e conclui dizendo: tanta coisa ele fez, tanta coisa fez que não consigo contar, não tem como escrever, não caberia nos livros do mundo. Aqui entra também, não é tema agora, mas entra a tradição da igreja. A igreja católica pega a tradição dos primeiros padres, discípulos de São João inclusive, e vamos repetindo coisas que eles faziam que não está escrito, porque não caberia nos livros da Bíblia. Nossa, diácono, muita coisa, é claro, é a semana de Pentecostes, meu irmão. É a semana de Pentecostes que você precisa viver bem essa semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração divino de Jesus, providenciai.